Olá, meu nome é Geraldo e eu represento a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na rua Arnaldo Magnicaro 1370, na cidade de Santo Amaro, ou seja, na cidade de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, no Campo Grande. Vamos então pedir a Deus nosso Pai, a Jesus e aos nossos irmãos do plano maior, que nos envolvam em muita paz, muita serenidade, para que nós possamos aqui absorver os ensinamentos e compreender um pouquinho as informações que nos serão passadas aqui nesse dia de hoje. Aqui nesse vídeo nós vamos trazer algumas considerações acerca das questões 422 a 424 do Livro dos Espíritos, onde é tratado sobre o tema da letargia, catalepsia e morte aparente. Bom, então aqui nós vamos ver aqui nessas questões mencionadas, o que o Kardec questiona aos nossos irmãos do plano espiritual, a fim de nos esclarecermos sobre esses temas. Então vamos ver aqui na questão 422. Kardec começa fazendo uma afirmativa e depois ele faz o questionamento. Ele diz assim: os letárgicos e os catalépticos, em geral, eles veem e ouvem o que se passa à sua volta, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos ouvidos ou pelos olhos que eles têm essas percepções? Aí os espíritos deram a seguinte resposta: não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas ele não pode se comunicar. Kardec complementou então o questionamento, perguntando: mas por que eles não podem se comunicar, eles disseram: porque o estado do corpo se opõe a isso. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo. Então isso aqui também nos prova, os espíritos vêm nos trazer uma informação aqui que nós não somos compostos só de matéria, que o nosso corpo tem alguma coisa além da matéria, Aqui na questão 423, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Vejamos a resposta dos espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a se executar. Sua vitalidade se encontra em estado latente, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito a ele se permanece ligado. Em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro separam-se integralmente. E o espírito não volta mais ao seu envoltório. Aí Kardec complementa aqui, agora isso já não é a resposta dos espíritos. Kardec faz um complemento. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte. Então, o que nos fica claro aqui, nesse questionamento e nessas respostas, é que o corpo, ele perdendo toda a sua vitalidade, é impossível um espírito voltar e habitar esse corpo. Se ele volta a habitar esse corpo, é porque tinha vitalidade ainda. O corpo se encontrava numa condição ou de catalepsia ou de letargia, como nós vimos acima, Então, aí a gente também pode deduzir disso aqui que os espíritos, bem lá atrás, já deu uma resposta do que a ciência veio descobrir depois, que a ciência hoje prova que é impossível todos os órgãos de um corpo estando
sem funcionamento, é impossível ele voltar à vida, né? Na Gênese, lá no capítulo 14, onde trata dos fluidos, Kardec faz a seguinte observação também, que nos ajuda aqui nessa reflexão. Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito, só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta ele, o corpo, todas as aparências da morte, e enuncia-se uma verdade absoluta dizendo que a vida aí está por um fio. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Então, né, quantas vezes a gente tem a oportunidade de ver algum irmão nosso num estado em que a gente olha, tá lá num estado de realmente de morte, aquele corpo, né, e fala assim, nossa, a vida desse nosso irmão está por um fio. É o que Kardec está dizendo aqui, é uma verdade, porque a vitalidade naquele corpo está tão baixa, né, que ele toma, o corpo físico toma essa aparência de morte. Nós temos aqui, para dar assim, uma ilustrada aqui nesse nosso comentário, um fato que está lá no livro Céu e Inferno, em que Kardec relata que um escritor estimado pela sociedade, era bem conceituado. Em 1850, ele teve, em consequência de um ataque, ele teve uma morte aparente. Inclusive, algumas partes do corpo dele já começava a se achar em decomposição. E, claro, né, foi sepultado, foi enterrado. E, por alguma questão, a família precisou pedir exumação desse corpo. E quando eles fizeram a exumação, perceberam que o corpo estava numa posição diferente do que foi sepultado. Então, chegou-se à conclusão, poxa, foi enterrado vivo. Muito bem. Aí, quando passou 11 anos, em 1861, Kardec diz que ele foi procurado por um ente da família, né, que certamente estavam se sentindo culpados por ter sepultado aquele ente querido ainda com vida. Perguntou se era possível fazer uma evocação para ter certeza pelo espírito desse fato, né? E, enfim, e aí foi feito, né, todo um processo lá com muita seriedade, como foi sempre tudo que Kardec fez, a evocação desse irmão. Se questionou ele no início se ele aceitava ser questionado sobre alguns fatos. Ele disse que era para ficar à vontade e que ele responderia tudo o que ele pudesse, né? Então, aí foram feitas diversas questões, questionamentos a ele, mas um questionamento só que interessa, que está aqui nesse nosso assunto, foi o seguinte, foi questionado a ele: é certo que fostes enterrado vivo por engano? Ele respondeu o seguinte, esse espírito: isso deveria ser assim, pois a morte aparente teve todos os caracteres de uma morte real. Não se deve imputar a ninguém um fato previsto desde o meu nascimento, desde antes do meu nascimento, perdão, né? Então, nesse questionamento e nessa resposta aqui, o que nós somos esclarecidos acerca disso? É que foi uma escolha desse espírito antes do nascimento dele. Então, que não se deveria imputar a culpa a ninguém por aquele fato, né? É interessante isso, né? E ele vem e faz esses esclarecimentos e nos ajuda aqui com tantas coisas, né? Com tantas dúvidas que às vezes a gente tem. E a parte, essas questões que nós estamos vendo, que realmente ele confirmou que ele foi enterrado vivo, mas que isso deveria ser assim, porque isso era uma determinação antes do nascimento dele. O que é que nos prova também isso que nós estamos sempre falando aqui para nos alertar? É que as nossas escolhas, todas as nossas provas, todas as nossas situações de vida que nós passamos aqui, são escolhas nossas antes de nós reencarnarmos. Então,
mais uma vez está aí comprovado que não é bom que nós fiquemos reclamando e achando ruim de tudo que se passa, que invariavelmente somos nós que escolhemos as condições, a condição de vida, as provações que nós devemos passar. Então, são escolhas nossas, né? Então, dentro dessa resposta do Espírito, puxamos aqui de lado essa observação dentro desse assunto que nós estamos tratando aqui. Então, aqui na questão 424, Kardec continua o questionamento, né, aos espíritos, né? Agora não é mais aquele espírito lá que nós tratamos, onde ele esclareceu sobre a questão de ele ter sido realmente enterrado vivo. A continuação nas questões do Livro dos Espíritos. A questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Os espíritos responderam, sem dúvida, e todos os dias têm de provas disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes um poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Olha que interessante. Então, um corpo lá numa condição de quase morte, né? Quase morte, ele pode sim ter a sua vitalidade, retornar a sua vitalidade, as forças vitais dos órgãos através do magnetismo, né? Então, e é uma condição que todos nós temos, né? Então, é muito interessante saber disso. Mas observe que ali foi colocado quase em extinção os movimentos do corpo. Porque se houver a extinção completa, não tem condições de o espírito habitá-lo novamente. Enfim. Aí temos aqui mais uma colocação de Kardec, lá da Gênese também, lá do capítulo 14, onde trata dos fluidos. Ele diz assim, enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico externo, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições, né? Então, a gente vê aqui, Kardec também traz essa condição para a gente. Enquanto existir uma vitalidade, um fio de vida no corpo, a gente tem condições sim, nós podemos fazer, tanto nós quanto esse irmão que supostamente, né, ou que porventura esteja nessa condição de quase fim de vida. Se ele tiver uma vontade verdadeira de se reanimar e ainda contar também com a ajuda de irmãos que, da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma vontade, podem sim, através do magnetismo, revitalizar esse corpo e fazer com que os seus órgãos volte a sua condição, né? Aí Kardec faz um comentário aqui, também no Livro dos Espíritos. A letargia e a catalepsia, elas derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas também pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Então,
A catalepsia, ela pode ser provocada e ela pode ser anulada por uma força do magnetismo. E o que é esse magnetismo animal que a gente está tratando aqui, que Kardec trata ali na Gênesis, no capítulo 14, falando sobre os fluidos e tal. Então, o que é esse magnetismo? O magnetismo animal. Animal porque nós estamos vivos, né? E tem o magnetismo espiritual, que é dos espíritos. É quando estamos desencarnados. A gente continuamos a ter essa propriedade, né? Esse magnetismo. Que não tem nada a ver, né, com o magnetismo do ímã mineral. Aquilo lá, às vezes, se fala que faz uma analogia, mas ela não é exata, tá? Às vezes até por falta, né, de conhecimento e de uma explicação, um conhecimento exato do que é esse magnetismo, usa essa relação. Mas, na verdade, não é uma comparação exata, porque o magnetismo animal, ele é definido aqui, segundo Kardec, uma ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético, né? Então, é uma ação, é uma força, é uma vontade, né? Aí ele continua. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Então, quer dizer, numa condição de magnetização, claro que nós temos o nosso magnetismo aqui, nós encarnados, que é denominado magnetismo animal, mas ele é muito mais potencializado quando nós fazemos por uma condição séria e chamamos os espíritos para nos auxiliar nessa condição desse tratamento, para se fazer essa cura. Porque juntando-se o magnetismo animal, porque se nós estamos tratando um outro irmão encarnado, é necessário que seja um magnetismo animal para atuar na mesma condição do magnetismo animal. Mas o espírito pode, os espíritos evocados para esse trabalho, eles podem e nos fornecem o magnetismo espiritual, que potencializa esse nosso magnetismo. Essa união, essa força é muito maior. Então, nós que trabalhamos em casas espíritas, né, nas condições de magnetismo, passes, salas médicas, né, tratamentos espirituais, enfim, cada casa tem uma denominação para esse tipo de trabalho. É super importante que nós estejamos muito bem preparados para essa condição da magnetização dos trabalhos espirituais, porque nós estamos fornecendo, né, esse fluido magnético, esse fluido vital para nossos irmãos. Então, ele precisa ser muito bem trabalhado em nós. E como é que se trabalha isso? O exemplo que nós temos, o maior, é o magnetismo de Jesus, que é um espírito extremamente moralizado, né? Tanto é que era nessas circunstâncias que aconteceram os milagres das ressurreições que Jesus fez, né? Foi nessas condições. Não é que aqueles corpos que retornou à vida, eles estavam completamente mortos. Não, ainda existia vitalidade naqueles corpos. E Jesus fazia isso de uma forma tão natural e tão fácil, devido à força magnética que ele tinha. E de onde vem essa força magnética, essa ação magnética, esse fluido tão forte assim? É através da moralização. Então, enquanto mais preparados, enquanto mais conscientes das nossas responsabilidades morais, maior é a nossa força magnética, atrelado à nossa fé, né? Então, nessa condição aqui dos milagres de Jesus lá, todos aqueles corpos que estavam um fluido vital através da sua força, então eles todos retornavam à sua vida. Jesus
o que faltava para aquele corpo poder se reanimar e voltar à vida, né? Então veja que é muito interessante todas essas condições aí que a gente tratou hoje, dessa força magnética, da letargia, né, um conhecimento um pouquinho mais sobre essa condição, que é uma condição natural a acontecer e que aconteceu. Hoje não tem muito esses casos de sepultamentos, né, porque a ciência veio trazer muitas outras condições de verificação da vitalidade no corpo, para que um corpo só possa ser realmente sepultado e dado como morto de fato, quando nenhum órgão vital mais tem funcionamento. Então isso hoje em dia é mais difícil, mas aconteceu muitas vezes, né, como esse relato aqui que foi feito por Kardec lá no Céu e Inferno, e tantos outros, né, que nós conhecemos, inclusive aqui no Brasil, né? Então, isso é o que nós tínhamos que trazer hoje, nesse vídeo, né? Eu espero ter ajudado, né, com essas informações aqui. E, no mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Foi um prazer estar aqui mais uma vez, e o que eu desejo é que Deus e que Jesus ilumine a todos, né? Dando aí muita paz, muita saúde a todos que ouvimos, com consequência aos seus familiares. Então, até o próximo vídeo.